Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Como em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Tony Júnior, faz a terra se alegrar. Seja bem-vindo. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Primeiro sua voz. Veja, Morim. com sua voz. Seja bem-vinda, doutora. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande, Sarita, Meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu os gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo E o fim, o começo e o fim. três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e leão, Cordeiro e é o meu eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande. Aleluia. Quão grande É o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o
seja a Deus. Glória, glória, glória seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O povo ainda deve estar tomando um cafezinho. Mas enquanto o povo está chegando aí, nós vamos fazer a leitura da palavra, né? Que hoje nós vamos falar de liberdade. É um tema que está em evidência, né? Muita evidência, né? Liberdade, né? Então, nós temos visto aí os poderes da nossa nação lutando, se degladiando, né? Falando de liberdade. Até onde eu posso ir com a minha fala? Então hoje tem aí, né, se discutindo, ninguém parece nem lembra mais da pandemia e começa a se discutir a respeito de fake news. Você pode falar de um, de outro não. Enfim, até onde vai a minha liberdade? Até onde vai a tua liberdade? Porque liberdade, olha, há muito tempo que é problema. Desde lá no início, né? Uma muriçoquinha aqui, não sei se é do Adene, né? Não. Desde os primórdios da humanidade, que esse tema ele é complicado, complicadíssimo. Quero dizer a vocês que começou com Adão e Eva. Eles quiseram ter a liberdade, né? E por isso tiveram que pagar um preço por essa liberdade, e um preço caro, árduo, dolorido. E vem sempre, né? A gente viu o povo ali na Torre de Babel também usando da sua liberdade para querer chegar até Deus e dar, né, um grito de prepotência, né, dizer que sou igual a Deus. Acho que não, começou foi lá antes, né, com Lúcifer. Foi bem antes. Então você vê que o tema liberdade é meio complexo, né? É meio complicado. A gente percebe também que a lei foi entregue a Moisés, né? Deus entregou a Moisés para dar freio à liberdade do homem. Então vamos falar sobre esse tema, né? Vamos falar sobre liberdade hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas 5, depois você leia do 1 ao 15, mas nós só vamos fazer a leitura do versículo 13 e versículo 14, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, olha isso, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então a lei foi feita para isso, para que o homem descobrisse isso. Então vamos falar de liberdade. Liberdade em Cristo. Agora eu pergunto, a liberdade em Cristo dá direito ao homem fazer o que deseja o coração?
dar este direito? Eu estou falando pausadamente que é para você focar bastante nisso. Liberdade. Liberdade. Porque em tudo, todo o clamor do homem hoje é por liberdade. Sempre foi, mas hoje está numa proporção muito grande. Liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, liberdade para fazer o que deseja o meu coração, o que me der na telha. Liberdade, liberdade, liberdade. E eu fui ver na nota da Bíblia, né, da Bíblia de Genebra, a respeito desse tema, e veja o que é que ela diz. Liberdade cristã é a liberdade do pecado, não liberdade para o pecado. Essa é a liberdade cristã. Então ela traz, né, um referencial, traz um limite. Assim como também a outra liberdade, a liberdade, né, a livre ação, porque nós vamos falar um pouco sobre livre ação, ela também vai até a Constituição. Muitos não dão importância, ou não cumprem da maneira correta, ou cumprem de uma maneira errada, ou utilizam a Constituição de uma maneira errada, eu não sei, mas existe uma Constituição onde ela vai polir, ela vai limitar a liberdade. E se você perceber, sempre visando o outro, porque muitas vezes a liberdade, a lei, desculpe, ela foi criada para proteger o outro, porque às vezes a nossa liberdade vai e atinge, e muitas vezes o outro. E falando em liberdade, queridos, nós temos duas vertentes da liberdade que gostaríamos de discutir hoje. São duas vertentes que eu quero apresentar para você hoje. A primeira vertente é a livre ação. Nós não vamos pregar hoje. Nós vamos focar nesse tema e inculcar este tema na tua cabeça, para você compreender qual a vertente da liberdade você está vivendo e qual a vertente da liberdade você deve viver. A primeira vertente é a livre ação. E nós vamos falar um pouco sobre essa livre ação. E eu também busquei ajuda lá na Bíblia de Estudo de Genebra. E ela me falou a respeito dessa livre ação da seguinte maneira: todos os seres humanos são agentes livres no sentido de que eles podem tomar suas próprias decisões a respeito daquilo que querem fazer, escolhendo como lhe agrada, à luz da sua própria consciência, inclinações e pensamentos. São responsáveis perante Deus e perante o resto da humanidade pelas escolhas que fazem. Isso é uma livre ação. Você tem direito a fazer tudo o que você quer, mas não esqueça, você terá que prestar contas perante a humanidade e também perante Deus. Quero lembrar a você, foi essa livre ação, foi através dessa livre ação que veio o pecado original. Te falei no início, que até confundi, eu coloquei que iniciou-se ali com Adão e Eva, mas não, veio antes, veio de Lúcifer. Mas falando da humanidade, veio de Adão, porque ali começou a livre ação trazer prejuízos graves para o homem. A livre ação levou o homem a se afastar cada vez mais de Deus. Fez o homem criar outros deuses e atraindo para si maldição. Tudo isso é notório
temos visto aí na história da humanidade, o homem tem o direito, a livre ação de fazer o que deseja o seu coração. E muitas vezes, sem se importar com a lei, ou sem se importar com a Constituição, aí atrai para si situações desagradáveis e indesejáveis. E depois fica perguntando: por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? E muitas vezes somos nós mesmos que criamos muitas situações em nós por conta dessa livre ação. Foi por causa dessa livre ação do homem que o próprio Deus criou a lei. Para quê? Para limitar, para não deixar dar vazão ao coração, aquilo que pesa ao coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. É desesperadamente corrupto. Então Deus, sabendo disso, cria a lei para limitar a corrupção do coração do homem. Queridos, o homem, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e com a influência de alguém frustrado que queria ser igual a Deus, está a todo instante criando situações de falsa liberdade. E nós precisamos estar atentos, principalmente nesses dias em que o grande tema da humanidade, o grande tema da nossa nação é liberdade. Precisamos estar atentos, porque nós mesmos inconscientemente e às vezes estamos criando situações de falsas liberdades. Estamos falando da livre ação. E o homem, ele na sua livre ação, através da medicina, através do seu intelecto, tenta libertar das as enfermidades do domínio de Deus. E traz para si a responsabilidade do viver ou morrer. Enquanto que a Bíblia diz que isso cabe ao Senhor. Deus é o dono da vida. Ele também define se vive ou morre. Mas a livre ação do homem, através da medicina, através do seu intelecto, através da sua condição de imagem e semelhança de Deus, está às vezes trazendo para si. Não que a medicina está errada, não é desta forma. O que nós estamos colocando para você é porque a medicina tenta tirar Deus da situação e atrai para si. A grande maioria dos cientistas não acreditam em Deus, eles se acham os donos da vida ou da morte. E assim, nessa livre ação, atrai para si um poder que não é dele. Usurpa o poder que é do Deus Criador dos céus e da terra. Outra livre ação, outra maneira, outra situação de falsa liberdade que o homem está criando sempre. Ele está vivendo na livre ação. Ele está vivendo a condição de uma democracia, nós estamos falando dos países democráticos, onde ele pode falar, xingar o presidente, falar isso ou daquilo de alguém, qualquer situação você pode fazer, e muitas vezes nem esbarra na Constituição, porque existem grupos que estão cada dia mais aperfeiçoando
e querendo que cresça mais ainda esta liberdade entre aspas. E um dos mais importantes e mais perigosos estão na política, porque através da autoridade que lhe é conferida, tenta libertar a humanidade de conceitos morais, inclusive que eles chamam de tabus, e querem tirar isso do seio da humanidade, tirar isso do contexto da palavra. É exemplo da heterossexualidade. Querem inculcar na cabeça da humanidade que existe um outro sexo além do macho e fêmea. E esta liberdade está dando vazão a grandes maldições que está sempre acometendo tanto a humanidade como as nações que estão envolvidas em fazer toda essa mudança, ao fazer esta liberdade completamente ampla, como também é exemplo da monogamia. Querem acabar com a família, querem destruir a moral e os bons costumes ensinado pela palavra. Então o homem está usando desta liberdade, desta falsa liberdade, para neutralizar a palavra de Deus. E é perigoso. E muitas vezes acontecem coisas que você não sabe explicar e que de repente começa a perguntar por que isso, por que daquilo, e não olha o que está acontecendo em volta. Até mesmo você como participante de tudo isso. Agora, interessante que a liberdade é uma conveniência fantástica. O mundo sempre foi machista, né? A poligamia, anteriormente, até alguns da Bíblia fizeram prática dela, a gente não via a mulher, né? Ou se falar da mulher com alguns maridos, mas via o homem com algumas mulheres. Então você vê que pimenta no olho dos outros é colírio. Então tudo há uma conveniência, é um aparato completamente, né, apoderando, né, os poderosos. O cara é poderoso e vai apoderar mais ainda. Então faz-se, né, tudo em prol daqueles que têm a caneta, daqueles que têm o poder, e a gente vai caminhando, dando sequência ou assinando embaixo. Tudo isso que estão se criando, né, em nome da liberdade, em nome da democracia. E aí heterossexualidade já não tem mais valor, não é a condição, né, que foi criada por Deus. O casamento também já não tem importância, porque estamos livres, nosso coração faz o que quiser. Inclusive muitas dessas situações aparadas pela lei. Você viu uma história? Antigamente o adultério era crime. Hoje não mais é. Mas já tem um tempo na minha geração em que, se fosse comprovado o adultério, né, o adúltero era preso. Lá na lei, como lá em Moisés, na época de Moisés, era apedrejado, era morto. Hoje é livre, porque estamos vivendo esta liberdade, esta livre ação do homem. Agora, só que uma coisa: a livre ação produz as obras da carne. A livre ação produz monstros
e que a Constituição está tentando, a lei está tentando proteger esses monstros, a exemplo dos pedófilos. É livre ação, é democracia. Completamente diferente da Constituição de Deus, é a Constituição do homem. Perceba que, se você for analisar a nossa Constituição, lá em 88, se não me falha a memória, acho que foi 88, era uma Constituição até bem elogiada em todas as nações, era elogiável, leis muito rigorosas, e tinha muitas coisas que criminalizavam mesmo para evitar essa livre ação do homem. E de lá para cá, né, os constituintes vêm criando janelas e mais janelas, abrindo janelas e mais janelas, de acordo com a conveniência de cada um, e a prova está aí de como está a nossa nação. A injustiça imperando, nada mais é crime. Estão descriminalizando tudo, é maconha, é o assalto, é a liberdade, é a livre ação. E depois aí a gente fica perguntando: por que pandemia, por que Covid-19, por que a peste negra, por quê? A livre ação libera a prostituição. A Bíblia condena e a livre ação aplaude. A Bíblia diz, interessante que eu estava lembrando aqui, quando estava preparando, Deus me ensinou meu coração a respeito dessa liberdade, e são uns 12 anos atrás, e Jéssica comentando comigo: pai, eu tenho um colega que tem 16 anos, está bebendo demais, está doido para deixar de beber e não consegue. 16 anos. E o pai disse: não, você não vai deixar de beber, bebida é para macho. 12 anos atrás. Bebida é para macho. Eu sei o que é bebida. Eu sei o que a bebida faz de estrago na vida de um homem, porque eu vivi isso. Talvez aquele pai estava já numa condição tão ruim que ele nem enxergava o mal que ele estava causando a si e também ao seu filho, porque ele era livre. É macho. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, é colírio. Se fosse a filha, talvez pensasse diferente. Então tudo é uma conveniência sem fim. Somos livres também para escolher a quem adorar. E é o que está acontecendo hoje. Adorar a Deus requer renúncia, requer pagar um preço, como diz os pentecostais, requer uma vida ilibada, uma vida onde a liberdade bate na Constituição de Deus e não pode avançar. Então, o que é que eu faço? Eu tenho livre ação, eu sou livre. E ainda digo por aí: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu ainda cito a Bíblia para justificar a minha vida
a minha ação contra Deus, contra a palavra de Deus. E a idolatria é algo muito perigoso e que às vezes a gente não percebe, a gente vê no outro, mas nunca vê em nós. Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Então eu estou falando de liberdade e também de conveniência. Às vezes a gente ataca as pessoas porque estão adorando imagens e não olha para nós que estamos adorando o filho, adorando um carro, as coisas que eu conquistei, tantas outras coisas que nós colocamos na frente do nosso Messias, o shopping, o aniversário, a vida social. Somos livres. Podemos fazer qualquer coisa que nos der na telha. Nós somos livres. Nem a Constituição muitas vezes não nos barra de fazer. Vamos fazendo. E o resultado disso? Será que você não enxerga o que está acontecendo na humanidade? Será que você não enxerga o que está acontecendo na sua vida? Será que você não pode lembrar da semente que você plantou lá atrás e que agora o fruto está nascendo? Queridos, o que nós estamos vivendo hoje foi fruto plantado, ou foi sementes plantadas, foram sementes plantadas no passado. O homem é livre até para atacar Jesus. Você viu lá o carnaval? Escarneceram com o nome do nosso Messias. Eu queria ver a cara desses que estavam escarnecendo com Jesus agora, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Eu só queria ver. Eu só queria ver. E talvez ainda não acreditem de que Deus tem algo com isso aí. De uma coisa eu sei, eu aprendi com os judeus. Deus é soberano. Ou ele fez, ou alguém fez. Só se alguém fez porque ele permitiu. Porque ele permitiu. Então, até onde está indo a tua liberdade? A livre-ação sem confirmação da graça produz morte, querido. Produz morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Vai! Vai! Mas o seu fim leva à morte. Até onde nós vamos com esta nossa liberdade? Agora, a livre-ação do cristão, se for confirmado na graça, pelo contrário, ela produz vida. Aí sim é onde entra o X da questão. E aí nós vamos ver agora a diferença da livre-ação com o livre-arbítrio. Todos os dois estão inseridos na liberdade. Mas esse versículo que nós vamos ler agora, de 1 Coríntios 6, ele traz para a gente, né, a definição completa do que é liberdade. Paulo escrevendo aos Coríntios, para a gente entender que quando nós utilizamos aquele versículo lá de João 8,36, quando diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade não é esta liberdade que nós estamos utilizando. Nós vamos ver aqui o que é que Paulo diz a respeito dessa liberdade quando fala em 1 Coríntios 12. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. Não é verdade?
A gente, olhando lá, parece que Paulo vai dizer assim, está ratificando. Paulo está carimbando esta minha livre ação. Eu faço o que eu quiser, o que me der na telha, eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O livre é aquele que sabe dizer não. O livre é aquele que sabe recuar nas ações, nas atitudes. Quando o João estava se referindo lá à liberdade, era a liberdade do pecado. Ser liberto do pecado. Vamos aqui um exemplo. O vício. Se você tem o vício das drogas, você é escravo das drogas. Você não pode dizer não para ela. Se você estiver diante dela, você não pode dizer eu não te quero. Se alguém está trazendo eu não quero, não pode. É dependente, é escravo. Ainda que você não esteja próximo, onde você estando, você na sua abstinência, na sua escravidão, não pode ficar parado, vai atrás. Você não consegue dizer não. Viciado em álcool. Eu lembro quando eu dizia, olha aqui, eu tinha um trabalho de um nível social e cultural, né, onde eu estava com os grandes empresários e às vezes eles faziam um comentário, Rubens, você bebe muito? Não, eu só bebo socialmente. Até outros, os que me falavam também estavam até mesmo na mesma linha que eu, mas eu só acho que eu bebo socialmente. Mas tenta parar uma semana. Você não consegue, você é escravo, você não é liberto, você não é livre. Como estou falando aqui do álcool, das drogas, envolve tudo, todas as coisas. Todas as coisas. E o livre-arbítrio? É a mesma coisa da liberação? É a mesma coisa? É uma liberdade sem limites? Porque a liberação, ela é quase sem limites. Ela ultrapassa o limite de Deus. Isso eu sei, da Constituição de Deus. Às vezes ela se embarra na Constituição do homem. Se esbarra. E o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Qual é a importância de saber sobre essas duas vertentes da liberdade? Livre ação e livre-arbítrio. Eu fui lá para a Bíblia de Estudo de Genebra e diz assim, muitas vezes queremos confundir o livre-arbítrio com a livre ação. Livre-arbítrio foi definido por mestres cristãos no século II e nos séculos posteriores como a capacidade de escolher nenhuma das opções morais oferecidas em dada situação. Escolher nenhuma. É capacidade para dizer não. E quais as opções morais dessa situação? Queridos, nós que vivemos na graça, ganhamos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de dizer não quando o coração deseja alguma coisa das obras da carne. É isso que é livre-arbítrio. É isso que nós iniciamos aqui falando no texto de Paulo aos Gálatas. Quando ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Esta liberdade sua não pode ser usada para ferir o outro. Para ferir você também. O livre-arbítrio é diferente da livre-ação. A livre-ação avança em fazer aquilo que deseja o coração. O livre-arbítrio é aquele que diz: olha, eu não posso fazer que eu vou me maltratar. Eu não posso fazer porque eu vou maltratar o meu irmão. Eu vou ferir a santidade do meu Deus. Eu sou livre, completamente livre para dizer não. Eu posso chegar diante das drogas e dizer: drogas, nem necadipitibiriba, eu não te quero. E você, drogado, tem esse livre-arbítrio de dizer: não te quero? Como posso também dizer: eu quero? Mas eu tenho o meu limite, que é Jesus, que é a graça. E ela me trouxe a liberdade tal que eu posso dizer: não te quero droga, não te quero álcool, eu não te quero prostituição, eu não te quero adultério. Eu tenho esta liberdade. Este é o meu livre-arbítrio. Não é confundir livre-arbítrio para fazer qualquer coisa, porque eu estou ligado à santidade, e quem é santo foge do pecado. Quem é santo foge do pecado. A graça é amor. Quem é santo está na graça. A graça é amor, é renúncia. A graça é sofrer por alguém. Eu posso optar por isso. Mas eu nem conheço. Veja como o livre-arbítrio é diferente da livre-ação. O livre-ação é: nem conheço, não tenho nenhuma constituição que me impulsione a fazer isso, a sofrer por ele. Não tem ninguém que me dite para que eu sofra por ele. Mas se eu exerço o livre-arbítrio, eu vou ver que há necessidade, porque eu estou na graça, e a graça me diz que eu devo chorar com os que choram. A graça me diz que eu devo tirar minha túnica e dar àquele que não tem uma. A graça me diz que eu tenho que visitar os presos, dar cobertura ao que tem frio. A graça me diz isso. E eu posso optar por isso. Graça é doar, é se doar. Graça é Jesus agindo através de mim. Graça é Jesus agindo através de você. Mas se você não é livre, Jesus não pode agir através de você. Você sabe por quê? Porque Jesus está querendo fazer algo hoje através de você, mas você tem marcado o aniversário do teu sobrinho. Jesus quer fazer alguma coisa hoje aqui na Brasília com você. Eu estou aqui em Feira de Santana, no bairro Brasília, mas você tem marcado com seus amigos, com seus familiares no Shopping Boulevard. Uma viagem para Salvador e vou ao Shopping Iguatemi. Quem tem o livre-arbítrio não pode
seguir a sua vontade. Olha o que é que Paulo diz. Não usei da sua liberdade para dar ocasião à carne, mas eu queria o outro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Deixa eu ver aqui o versículo que é para eu ler para vocês. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que é para ficar bem marcado, que é para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém. Olha o que é que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque eu tenho que estar sempre a postos, esperando a ordem do meu mestre. Mas se eu tenho compromissos aqui que vão sobrepor a ordem de Jesus, eu posso ir para meus compromissos tranquilamente. Eu estou usando a minha livre ação. Mas se eu for usar o meu livre-arbítrio, não, eu tenho que dar prioridade ao mestre. E quem está na graça, dá prioridade ao mestre. Dá prioridade ao mestre. Querido, graça é graça, é Jesus. E para concluir, eu queria dizer para você, há uma diferença muito grande entre as duas vertentes de liberdade. Muito grande. Eu acho que você já alcançou essa diferença. Uma é livre para fazer, e a outra é livre para não fazer. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem é escravo do mundo não diz não para o mundo. Não consegue dizer não para o mundo. Quem é escravo da mentira não consegue viver sem mentira. Quem é escravo da prostituição não consegue ficar sem se prostituir. Quem é escravo do adultério não consegue ficar sem adulterar. Aí Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se eu adultero, eu estou matando o meu próximo, estou matando a minha mulher. Se eu roubo, eu estou defraudando o meu próximo. Talvez aquela pessoa vai se sentir muito falta daquilo que eu tomei dele. Mas, se eu estou na vertente do livre-arbítrio, eu posso dizer a qualquer uma dessas obras da carne: eu não tenho nada contigo. Eu não tenho nada contigo. E é esse o recado que eu tenho para trazer para você. Reflita e veja qual dessas vertentes é mais forte na tua vida: a livre ação ou o livre-arbítrio? A gente conhece as pessoas e pode fazer uma análise. Mas ninguém melhor de fazer uma análise do que você próprio. Eu dizia para as pessoas, quando eu era viciado em algo, que bebia socialmente, mas eu tinha certeza que eu era um viciado. Eu tinha certeza que eu era um viciado.
você também pode dizer às pessoas que não praticam as obras da carne. Mas para você não pode se enganar. Você, eu, não podemos nos enganar. Não podemos enganar a Deus. De jeito nenhum. Não podemos enganar a Deus. Eu queria convidar a você agora a fazer essa reflexão. Eu queria convidar a você agora a começar a se colocar o lado que você está vivendo. Qual é? Porque isso tudo depende da graça dispensada do Senhor em nós. Disso tudo depende, queridos, até mesmo a nossa salvação. Porque quando nós acostumamos no pecado, nós viramos pecador contumaz. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. O pecado afasta do Senhor. O pecado nos distancia do Deus eterno. As obras da carne nos distanciam do Senhor dos Senhores. Então devemos ter muito cuidado em exercer a liberdade que está proclamada aí nesta humanidade. Temos que ter cuidado quando defendemos a liberdade que muitas vezes a humanidade quer impor, os juristas ou os legisladores querem impor sobre a humanidade. Importa obedecer a Deus do que ao homem. Reflita a respeito da liberdade, porque é o assunto do século. Liberdade. Você vê aí, está todo mundo parado para impedir que as pessoas avancem nas suas falas. Se fosse um viés correto para todos, deveríamos aplaudir. Mas a gente percebe que há dois pesos e duas medidas. E a balança não pesa corretamente. Dois pesos e uma medida, né? Que aí a balança fica fora do peso. Mas a Constituição do Senhor, até quando muda, não tira uma vírgula sequer dela. Deus entregou nas mãos de Moisés 10 leis, 10 mandamentos. Jesus, na sua sabedoria, na sua sapiência imutável, resume em 2. E se você analisar, não tirou nenhuma vírgula dos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E todos os 10 mandamentos estão inseridos nestes 2. A Constituição de Deus não tem corrupção. A Constituição de Deus não tem janela. A Constituição de Deus, você pode seguir com os olhos fechados. Dispense na sua vida a livre ação. E preze, lute, busque o livre arbítrio. Para você poder dizer não às coisas que estão indo de encontro àquilo que Deus tem para você. Ou de encontro até mesmo à santidade de Deus. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde. E nos dê força para enxergar os momentos em que o nosso coração pender para fazer algo. Até podemos fazer. Talvez não vá nem trazer nenhum prejuízo
para a minha vida, mas sempre traz prejuízo para a vida de alguém. Mas sempre traz prejuízo para a graça, para a santidade de Deus. E eu digo para você, Deus te abençoe e te guarde. E eu queria orar nesse instante. Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para nos direcionar, para nos indicar, Senhor, o que é livre ação, o que é livre arbítrio, Senhor. Eu sei que nós temos a palavra de Deus. Aqui tem, Senhor, todas as regras que devemos seguir. Mas, Senhor, nós precisamos do fôlego do Teu Espírito para nos dar ânimo para ler, para nos dar ânimo para entender, consciência, Senhor, para aplicar. E até para louvar a Ti, nós precisamos de Ti. Até para Te adorar, nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, continua em nós. Continua, Senhor, nos abençoando. E abençoa cada um dos Teus filhos que ouviram esta mensagem. Cada um dos Teus filhos, Senhor, que optaram pelo livre-arbítrio e não pela livre ação. Porque assim, meu Senhor, nós vamos conseguir vencer, Senhor, as tribulações, as provações deste mundo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.